Aqui em Provérbios, no capítulo 3, no verso 9, nós vamos estar durante esse mês de dezembro falando sobre esse tema. Nós vamos falar sobre as primícias. No capítulo 3, no verso 9 e 10 diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Preste atenção, qual é o propósito das primícias? Essa é a pergunta que você precisa responder. Olha o verso 10: se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Pastor, esse é o propósito da primícia? Não, essa é a consequência da primícia. Então, por que eu tenho que dar oferta de primícias? Porque isso é uma questão de honra. Olha o verso 9: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Então, quando você traz a sua primícia, você está honrando. A primícia nada mais é do que um princípio de honra. Posso ouvir um amém? Então, a primícia, a motivação de trazer a oferta de primícias não é que se encherão os teus celeiros e transbordarão os teus lagares. Esse não é o propósito da oferta de primícias. O propósito da oferta de primícias é honra, é honrar a Deus. Diga comigo, o propósito da oferta de primícias é honrar a Deus. Porque aqui, olha só, olha o que diz a palavra: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Então preste atenção, a oferta de primícias não é um negócio com Deus. Ainda que nós sabemos que Deus, Ele nos abençoa, mas você não tem que trazer sua oferta de primícias com expectativa de receber algo em troca. Porque isso não é um negócio. Nem mesmo dízimo ou qualquer oferta que você traz. Ainda que nós trazemos ofertas por fé, sabendo que o Senhor é quem nos sustenta, amém? Sabendo que nós já somos abençoados. Então a oferta de primícias não é um negócio com Deus. Ainda que a gente sabe que muitas pessoas experimentam milagres. Eu tenho milagres aqui para contar de ofertas de primícias que eu dei. Ainda que a gente sabe que isso acontece mesmo. Esse não é o propósito. O propósito não é, eu vou levar tanto e com certeza eu vou receber X de Deus. Eu vou dar X, eu vou receber 2X. Não, o propósito é honra a Deus. O propósito é você honrar a Deus. O propósito da oferta de primícia aqui é um coração grato a Deus, que quer honrar a Deus pela sua bondade. Nunca é, e se encherão os teus celeiros. Não, isso é apenas uma consequência da oferta. Isso é uma consequência das primícias. Não se preocupe com as consequências. Se preocupe apenas em honrar ao Senhor. Esse é o propósito. O propósito não é um negócio. Eu quero ser abençoado com essa oferta. Você será. Mas o propósito é você, em primeiro lugar, honrar a Deus. Então, quando você dá a sua oferta de primícia, você, na verdade, tem que visualizar a honra ao Senhor e não a recompensa. O foco deve estar na honra. Agora, pastor, eu quero dar uma oferta de primícias com uma expectativa de receber algo em troca. Meu irmão, não se preocupe com isso. Não se preocupe com o que você vai receber. A única preocupação que você tem em trazer a sua oferta, nós fazemos isso uma vez por ano. A única preocupação que você tem que ter é em honrar ao Senhor. Não porque Deus precisa ser honrado, é isso que nós temos que entender. No sentido de que Deus, Ele está carente e precisa da sua honra. Deus não precisa da sua honra. Deus não precisa ser honrado por você, no sentido de que Ele está carente. Mas então por que Deus pede honra? Por que Deus diz que Ele tem que ser honrado? Por que aqui está dizendo que nós temos que honrar ao Senhor? Essa é a palavra de Deus. Não é porque Deus precisa ser honrado, é porque você precisa honrar a Deus. É você que precisa honrar a Deus. Ele é Deus. Deus, Ele é autossuficiente em si mesmo. Ele não precisa da nossa adoração, Ele não precisa da nossa honra financeira, Ele é autossuficiente, Ele não está carente, Ele não fica bicudo quando você não honra, você não traz sua oferta de primícias, não, Ele é autossuficiente em si mesmo. Agora você é que é beneficiado quando você honra, é você que precisa entender o princípio da honra,
que não é um princípio de negócio, de negociação. A honra é simplesmente uma atitude de gratidão e agradecimento pela bondade de Deus. Os irmãos estão me entendendo? Amém? Deus não precisa ser honrado, mas você precisa honrá-lo. Você, porque você precisa. Ele faz isso para o seu benefício. Pastor, Deus não é honrado quando eu trago a minha oferta aqui. Deus, ele fica feliz com isso. Ele fica pela sua atitude de coração, porque entenda, o diabo, Lúcifer, ele tentou ocupar o primeiro lugar, por isso ele caiu. Está lá em Isaías 14, está em Ezequiel 28, ele caiu, ele tentou ocupar o primeiro lugar, a primeira posição, o lugar de Deus, e ele caiu por isso. Mas deixa eu te falar uma coisa, ele está tentando fazer a mesma coisa no seu coração, e a estratégia dele é usar o dinheiro. Ele quer que o dinheiro esteja em primeiro lugar na sua vida. Ele quer roubar o primeiro lugar de Deus na sua vida. Mas quando você traz a sua primícia, você está determinando quem está em primeiro lugar. Ao trazer a sua primícia, você está determinando, Deus está em primeiro lugar. Você está entendendo isso? Os irmãos estão entendendo? O diabo, ele trabalha para roubar o primeiro lugar na sua vida, porque o primeiro é a coisa mais importante. Quando você vai numa festa de aniversário, até um ímpio sabe disso, meu irmão. Você vai numa festa de aniversário, o primeiro pedaço de bolo, você acha que ele é diferente dos demais pedaços? Ele tem um sabor diferente? A qualidade do bolo é a mesma, o sabor é a mesma, o gosto é o mesmo. Mas quem ganha o primeiro pedaço é mais honrado, porque você está dizendo, ele é mais importante. Estou dando esse primeiro pedaço de bolo, porque essa pessoa é mais importante. Os outros pedaços são iguais, do mesmo tamanho, mesmo sabor, a mesma qualidade. Agora imagina se você ficar com o resto do bolo. Todo mundo recebeu um pedaço de bolo. Você ficou com o resto, você vai gostar? Claro que não. Então, primeiro, quem está em primeiro lugar na sua vida? O diabo, ele quer colocar coisas, ou principalmente dinheiro, para que ocupe a posição de Deus na sua vida. E vou falar a verdade, na vida de muitas pessoas é assim. Esse é o motivo pelo qual nós precisamos falar sobre esse assunto. Esse assunto que é um grande tabu, principalmente no meio evangélico, por tantos escândalos financeiros que já existiram. Mas, meu irmão, independente de escândalo financeiro, você já viu. Faça a sua parte, honre a Deus. Honre a Deus. Porque esse princípio é um princípio que vai trazer prosperidade para você. Mas não honre a Deus pensando na prosperidade, porque isso é negócio. Honre a Deus porque você ama a Deus. Eu amo a casa do Senhor. Foi legal? Essa semana foi aniversário da Ciela, né? E ela leu uma cartinha que o filho dela escreveu. Os dois filhos escreveu, mas o Henrique, ele escreveu uma carta e ele deu uma oferta para a mãe dele. Na hora que eu cheguei no aniversário, se você não foi convidado, eu não sei, eu fui. Mas foi surpresa. Eu fui convidado. Às vezes eu sou convidado e não vou, a maioria das vezes eu não vou, felizmente. E aí quando eu cheguei na porta, o Henrique contou. Eu escrevi uma carta para minha mãe e eu dei um dinheiro para ela. Eu falei, normal, ok. Eu estava achando que era R$2, R$5. Falei, quanto foi? Ele, foi uns 125. Falei, rapaz, sério? Eu botei fé. Eu falei, mas de onde você tirou esse dinheiro? Não, era o dinheiro que eu juntei, era todo o dinheiro que eu tinha. Falei, tá vendo? David nunca recebeu uma carta com dinheiro desse. Só se ela. Sabe por quê? Está em primeiro lugar, né? Desculpa, David, eu não podia deixar passar a piada. Eu sei que você ficou feliz também pela atitude de honra do seu filho. Mas, meu irmão, quem honra, investe. Não existe honra sem investimento. Não tem. Eu honro a Deus só com os meus lábios. Existe honra de boca? Existe, claro. Nossa adoração, nosso louvor. Mas a honra completa, ela envolve a nossa vida financeira.
Se você ama alguém, você quer presenteá-la. E se você honra a Deus, você quer fazer o mesmo. Estou errado, irmãos? Quando você ama alguém, você quer dar tudo, como Henrique fez. Mas é interessante que um menino que não entende sobre primícias, mas tem algo dentro dele. Teve algo dentro dele que moveu ele, por amor, a dar tudo o que ele possuía para a mãe dele. Ele queria honrar a sua mãe. Aquela foi uma atitude de honra. E nós precisamos ter esse coração também. Se o foco da sua primícia não for a honra, ela não tem valor. Tem que ser a honra, não o negócio. Ah, pastor, você mesmo já contou testemunho aqui de que você deu uma oferta de primícia, recebeu, depois você teve uma grande bênção na sua vida. Eu vou contar sobre isso, daqui a pouco, se der tempo. Quero contar tudo que Deus já fez na minha vida. Mas eu não dei com a expectativa de receber. Eu dei realmente porque eu amo a obra do Senhor. E recebi depois. Então, meu irmão, o foco é você honrar a Deus, esqueça a recompensa. Esqueça o que vai vir depois. Se a sua motivação for correta, fique tranquilo, Deus vai prosperar você. E Ele quer nos prosperar. Quero pedir que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 4. Versículo 1, Mateus 4, 1. Diz assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quem pode dizer amém? Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo, e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. E eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, perdão, irmãos, deixa eu ler o 10 de novo aqui, porque o meu celular tocou aqui e atrapalhou tudo. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Primeira palavra que eu tenho para te dar nessa manhã: não transforme pedras em pães. O primeiro nível de tentação do diabo é nas suas necessidades básicas. O diabo, ele entra ali. Quando você tem uma necessidade básica, ele começa a questionar se Deus realmente ama você. Ele vai começar a questionar se realmente Deus cuida de você. É nesse momento que as pessoas são mais tentadas, porque a palavra diz que Jesus teve fome. E quando Jesus teve fome, o diabo falou para ele: olha, se tu és o filho de Deus, porque tudo que o diabo questiona é a nossa identidade. Ele quer questionar a sua identidade como filho de Deus, como filho amado de Deus. E ele chega para Jesus e falou assim: ó, se você é o filho de Deus, transforma pedras em pães. Jesus disse: olha, nem só de pão viverá o homem, porque Jesus respondeu com a palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Por mais que algumas pessoas caiam na tentação de pensar que a igreja, ela tem que ter como foco as ações sociais. Esse não é o foco da igreja. O foco da igreja é viver daquilo que Deus falou, é pregar a palavra de Deus.
Pastor, mas nós não temos que ajudar as pessoas, não. Nós não só temos como ajudamos. E você individualmente também deve fazer, ajudar os pobres. Mas o foco não é esse, porque ele vai voltar a ter fome. Agora, quando nós pregamos a palavra de Deus, nós tiramos as pessoas da condição miserável. Quando você prega a palavra, as pessoas crescem, prosperam, e elas saem daquela condição. Então, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mas nós somos tentados, às vezes, a transformar pedras em pães. Quando nós somos tentados a fazer um negócio ilícito, porque temos uma necessidade. Meu irmão, não caia nessa. Não caia nessa. Deus não mandou você fazer, não faça. O diabo, ele quer questionar a sua identidade. Se tu és filho de Deus, não, você é filho de Deus e é amado. Nenhuma condição vai mudar isso, ainda que você esteja passando por um momento difícil, por alguma dificuldade financeira. Isso não muda o fato de que você é filho de Deus e amado por Deus. Então eu te digo, não transforme pedras em pães. Porque você pode transformar pedras em pães quando você aceita um emprego que não é de Deus. Pastor, tem emprego que não é de Deus? Claro que tem. Tem emprego que pode roubar a sua fé. Com certeza, pode colaborar para você cair. Mas esse é o primeiro nível de tentação na necessidade básica. Cortou sua energia. Meu irmão, você já passou por isso? Eu já passei, é triste, é ruim. E no dia que cortou minha energia, foi pior, porque tinha um pastor na minha casa. Ele almoçou na minha casa, saiu para dar uma aula em São Luís de Montes Belos, e aí vai e corta a minha energia. Mas deixa eu te falar uma coisa, eu não fiquei lamentando não. Ah, Deus, o Senhor não me ama, o Senhor não está vendo que eu estou hospedando. Não, cuidado com isso. Eu simplesmente tentei resolver. Eu corri lá, na época era Celg, lá em São Luís de Montes Belos, corri lá, pedi para ligar e falar, olha, e era uma sexta-feira, eu só descobri que tinha cortado minha energia, já era 7 da noite. Era uma sexta-feira. Falei, vocês precisam ligar a minha energia. E eles falaram o seguinte, você paga na segunda-feira? Pago. Dou um jeito, arrumo dinheiro emprestado. O cara foi lá e ligou minha energia sem eu pagar a energia. Deus é bom. Eu não fiquei me lamentando. Agora, esse é o momento que as pessoas começam a questionar Deus. Porque Ele tem necessidades básicas. Teve uma pessoa que saiu da igreja aqui porque cortaram a energia dela. Meu irmão, não tem como saber isso. Saiu daqui porque teve algumas necessidades básicas. Foi tentada desse jeito aqui pelo diabo. Ó. Ah, porque a igreja não se preocupa com os membros. Meu irmão, primeiro que essa não é uma obrigação da igreja. Nós não fomos chamados para isso. Mas eu confesso para você, nós já pagamos energia de muita gente aqui. Não só energia, muitas outras coisas. Mas isso não é o nosso objetivo. Quero que os irmãos entendam isso. Porque talvez você está sendo tentado a transformar pedras em pães. Foi o que essa pessoa fez, ela saiu por isso. Depois ela reclamou para mim, onde está o amor da igreja? Mas como? Meu irmão, o Espírito Santo não falou nada comigo, não revelou nada para mim, eu não sabia que tinha cortado a energia dela. Mas saiu da igreja por isso, as pessoas estão transformando pedras em pães. Porque nesse momento o diabo vai lá e sopra. Pastor, qual igreja ela vai hoje? Nenhuma igreja. Foi lá, pss. Aí está vendo? Você não é amado. Que isso? Que Deus é esse que deixa cortar a sua energia? Que Deus é esse que você não tem carne para comer? Que Deus é esse que corta a sua água, que você não paga o aluguel? Eu acredito que muitos aqui possam ter passado por isso, eu já passei. Atrasar aluguel, contas atrasadas, situação financeira difícil. Mas a forma como você se posiciona nesse momento determina a sua vitória. Quando você se posiciona em Deus, em adoração, crendo, acreditando que Deus vai te tirar dessa situação, é isso que vai acontecer. Mas se você transformar pedras em pães, você vai ter um grande problema. O segundo nível de tentação é: confie em você, confie no seu talento, confie no seu dinheiro. Olha o verso 5. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Jesus era Deus, mas o ponto aqui é: eu preciso
eu preciso confiar em Deus. Eu não posso confiar em mim e na minha habilidade, então eu não vou pular. Eu não preciso disso. Eu não preciso tentar a Deus. Eu não preciso, não, se o Senhor é Deus mesmo, então o Senhor vai ter que fazer isso na minha vida. Meu irmão, não faça isso. Você está vivo, não está? Tem saúde? Glória a Deus. É Deus. Você tem uma casa? É Deus. Porque tudo que há na terra é de Deus, pertence a Deus. Mas o fato é que a palavra diz que Jesus foi levado para o pináculo do templo, o lugar mais alto do templo. E o diabo falou para eles: se você é o filho de Deus, atira-te daqui. Pula. Pode pular. Faça aquele negócio. Confie na sua habilidade, na sua força, na sua inteligência. Confie no seu poder. Pula. Pula. Meu irmão, tudo na nossa vida precisa ser dirigido por uma palavra de Deus. Nós precisamos ser espirituais. Tem crente aqui? O diabo talvez está mandando você pular. Muito cuidado. Porque o diabo abre portas também, viu? Cuidado. O que a Bíblia diz é que Deus, Ele pode abrir portas e pode fechar portas. Mas eu sei que o diabo, ele abre portas. E ele fala: pula, você é inteligente. Você pode fazer isso. Você pode fazer esse trabalho ilícito. Você pode sair, ninguém vai ficar sabendo. Cuidado, você vai se arrebentar se você pular. Você vai comprometer o seu ministério se você pular. Deixa eu te falar, você é filho. O diabo vai questionar isso. Não, você é filho amado. Pode fazer esse negócio ilícito. Você continua sendo filho amado. Pode fazer, vai lá. Pula. Você é inteligente, faz isso, faz aquilo. Cuidado. O terceiro nível de tentação está no verso 11. Olha só. Perdão. Verso 8. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. O terceiro nível de tentação é: seja rico, famoso, seja alguém influente. Porque, meu irmão, muitos artistas que você está vendo aí hoje na mídia, eles venderam a alma para o diabo. É isso aqui. São pessoas que estão cantando, parece que é uma simples música, mas na verdade eles venderam a alma para o diabo, para ter isso aqui, para ter fama. Isso aqui que o diabo ofereceu para Jesus. Eu te dou tudo isso aqui se você me adorar. Está aí alguns cantores aí famosos, né? Tem uma cantora que eu acho que é a mais famosa do Brasil hoje, Pacto com o Diabo. Ela mesma fala: eu sou de Exu. Eu sou de Exu. Meu Deus do céu. Não é só ela não, tem muitas pessoas por aí fazendo sucesso por causa disso aqui. O diabo levou no alto monte e falou: olha aí, tudo isso eu te dou, é só você me adorar. Eu te dou fama, eu te dou dinheiro, eu te dou o que você precisar, eu te dou status, te dou poder, é só você me adorar. É só você levantar a minha bandeira. Talvez o diabo pode dizer para algumas pessoas: você não precisa passar por isso, olha aqui, o que eu tenho para te dar. Você não precisa ser pobre. Você não precisa passar por isso mais. Eu te dou tudo isso aqui, olha aqui o que eu tenho para te dar aqui. Todos esses reinos aqui eu tenho para te dar. Nós temos que tomar cuidado, porque quando nós tratamos o dinheiro de qualquer jeito, isso pode ser um problema, um sintoma muito ruim. Pode ser um sintoma muito ruim, porque por mais que você pense que não é, o diabo ele vai trabalhar para tentar colocar o dinheiro em primeiro lugar na sua vida. Porque quando você coloca o dinheiro em primeiro lugar na sua vida, ele se torna um Deus. O dinheiro em si ele não é bom e nem mal. O dinheiro é neutro. Agora, o coração das pessoas é que determina se ele é bom ou se ele não é bom.
é o nosso coração, é a forma como nós administramos, é a forma como nós lidamos com o dinheiro que determina se ele é bom ou se ele não é bom. Mas cuidado, porque a Bíblia fala que o próprio Jesus chamou o dinheiro de Senhor, de Deus. É um Deus com letra minúscula. Mas eu sei que muitas pessoas têm colocado o dinheiro em primeiro lugar. E nós temos que tomar cuidado com isso. Por isso, a oferta de primícias, ela coloca Deus no lugar certo nas nossas vidas. Amém, meu irmão? Agora, nós precisamos entender que prosperidade não é simplesmente, eu fiquei próspero. Prosperidade é fruto de uma vida de fé, de uma vida de perseverança naquilo que Deus falou. Vou tentar lembrar algumas coisas que já aconteceram na minha vida, mas o primeiro milagre que eu me lembro financeiro na minha vida foi quando eu converti e eu fui contratado para trabalhar numa empresa e o salário, eu me lembro que o salário era R$167. E eu fui contratado para aquela empresa, mas aquele salário era insuficiente para eu me manter, porque eu morava sozinho, estava morando sozinho. Minha mãe estava doente, eu morava sozinho, e eu precisava pagar aluguel, precisava comer, pagar energia, e era insuficiente. E no primeiro dia de trabalho, eu fui trabalhar e eu trabalhei feliz, porque um amigo do meu pai, ele me ofereceu aquele emprego, eu estava numa outra empresa que eu ganhava mais, mas não estava recebendo. E aí então eu decidi aceitar aquele outro emprego para ganhar menos, mas para receber. E dentro da área que eu conhecia, que eu trabalhava. Ok, eu fui trabalhar naquele dia, foi um dia tão feliz para mim. Trabalhei tão feliz. Eu trabalhei dentro da área que eu tinha um bom conhecimento. Eu pude ser útil, você se sente útil, né? E eu lembro, foi um dia tranquilo, que a gente fez brincadeiras. Eu nem conhecia, na verdade, a empresa que eu estava trabalhando. Eu só simplesmente fui contratado, me mandaram ir para um lugar, eu fui, comecei a trabalhar. Era um trabalho de topografia. Eu fui auxiliar de topografia, auxiliar esse topógrafo. E foi um dia bacana, tranquilo. Mas aí o topógrafo, ele falou, olha, na hora do almoço, você vai na sua casa, pega a sua carteira e leva para o Lúcio, no escritório, para ele assinar a sua carteira. Eu falei, ok. E aí eu peguei minha carteira, levei no escritório, o Lúcio não estava lá. Peguei e fui embora, fui para o lugar onde a gente estava trabalhando. Falei, ô Carlinhos, o Lúcio não estava lá não. Eu falei, não, tranquilo. Aí quando foi à tarde, era mais ou menos 5 da tarde, 5h30, o Lúcio passou lá onde a gente estava trabalhando e pegou minha carteira. Aí quando ele pegou minha carteira, ele abriu minha carteira, ele viu a minha assinatura. Ele gostou da minha caligrafia. Olha o que é Deus. Ele gostou da minha caligrafia. Ele falou assim, qual que é o seu grau de escolaridade? Eu falei, 2º grau. Aí ele falou, ok. Beleza. No outro dia, cedinho, eu cheguei, era 6 horas da manhã, na casa do meu chefe, do topógrafo. E aí eu cheguei, sentamos, eu tomei um café com ele, ele tocou 2 músicas de louvor, mas ele não era crente, mas ele cantava música de crente. E a gente cantou junto, ele falou assim, Rubinho, deixa eu te falar uma coisa, o pessoal lá de cima quer tirar você de mim. Eu falei, o que foi? Só que naquele mesmo dia, naquele dia, à noite, no primeiro dia de serviço, eu orei, falei, Deus, aumenta o meu salário, eu não posso ficar com esse salário, ele é muito pouco, não consigo sobreviver com ele. Só isso. Dormi. Aí no outro dia cedo ele fala para mim, Rubinho, o pessoal lá quer tirar você de mim. Eu falei, o que foi, Carlinhos? Ele falou, não, quer te passar para uma outra função. Eu falei, qual é? Ele falou, de apontador. Eu falei, apontador? O que é isso? O que apontador faz? Ele falou, não, você vai ter que controlar as horas do pessoal da empresa e controlar também horas de máquinas e você vai ter que fazer fechamento de nota. Eu falei, que nota? Eu não fazia nem ideia de que era aquela empresa que eu estava trabalhando. Só tinha ouvido falar que era uma empresa que fazia rede de esgoto na cidade, mas como a gente ia para um lugar que você não via máquina, não via nada, a equipe de topografia é a primeira aí, ok. Ele falou, você vai ter que fazer uns fechamentos de nota e tal. Eu falei, eu nunca trabalhei disso não, mas eu vou ganhar mais? Ele falou, não, se você não ganhar mais, eu não te libero não. Eu falei, Carlinhos, então se for para ganhar mais, você me ajuda.
Você deixa eu ir? Eu falei, não, se for para o seu bem, eu te libero. Quando foi à tarde, o Carlinhos chegou em mim e falou, Rubinho, amanhã você já vai lá para o alojamento, você já vai começar numa outra função. Aí, ok. Fui lá no outro dia, irmãos, e aí o cara foi, o cara que fazia a minha função, estava sendo promovido para uma outra função. Ele foi me explicar sobre fechamento de notas. Meu Deus do céu, eu nunca tinha ouvido falar daquelas coisas. Era um tal de PV, ponto de visita. Era uns negócios que eu nunca tinha ouvido falar na vida, eu não entendi nada. Eu falei, meu Deus, vou dar conta desse trem, não, acho que eu vou voltar lá para outra função. Mas fui. E aí, quando eu cheguei lá nesse local onde eu ia começar a trabalhar, tinha um fiscal, que era o fiscal da obra, o fiscal da Saneago. Ele sentou comigo e começou a me explicar o fechamento de nota. E aí, naquele dia, eu já aprendi a fechar nota. Naquele mês, eu me lembro que o meu salário foi R$500, de 167 foi para 500. Porque além de ser um salário maior, eu ganhava também gratificação. Na hora que eu recebi o salário, eu fiquei tão feliz, que eu saí dando dinheiro para as pessoas, estavam perto de mim. Eu não esperava receber R$500. E as pessoas começaram, Rubinho, mas que coisa boa e tal. E eu comecei a dar dinheiro, R$10 para um, 20 para outro ali, de tanta alegria. Aquele foi o primeiro milagre que eu me lembro que eu recebi de Deus. Foi uma simples oração ali. Eu posso contar muitos milagres para você aqui. Eu me lembro, esse não é um milagre, mas eu estou falando também, não é só dos milagres de Deus, mas eu estou falando de um coração que quer honrar a Deus. Eu não vou contar só os milagres, mas também coisas que nós já fizemos. Eu me lembro que tinha um homem pregando na nossa igreja, um profeta pregando na nossa igreja. E eu tinha casado, eu era recém-casado, e quando eu casei, nós tínhamos uma casa, morávamos de aluguel numa casa, num barracão bem simples. E nós tínhamos assim, só o básico mesmo, nós não tínhamos nem armário, nós não tínhamos. Nosso armário era uma caixa de papelão do nosso fogão. Esse era o nosso armário. Era bem simples, não tinha televisão, não tinha nada. Mas aí foi levantar uma oferta para esse pastor, e nós não tínhamos dinheiro para dar a oferta. Nós tínhamos sido abençoados por aquele pastor e tudo, mas nós não tínhamos dinheiro para dar. Mas no nosso casamento, a gente tinha talvez 2 ou 3 meses de casado, nós tínhamos ganho um faqueiro, que era bonito, nós entregamos aquele faqueiro, e nós tínhamos um celular, que a Poliana tinha um celular, não sei se ela comprou antes de casar, sei que esse celular veio junto com ela, eu casei com ela, o celular veio junto. E aí nós demos o nosso celular e o nosso faqueiro para esse profeta. Pastor, você está mandando eu dar as coisas? Não, eu estou falando de um coração. Estou falando de um coração que é grato, que quer colocar o Senhor em primeiro lugar. Porque talvez hoje, você olha para a vida de algumas pessoas e você só tá vendo o resultado. E quando você olha para a vida de algumas pessoas que estão prosperando e você só vê o resultado, você vai entrar em crise. Porque você ignorou o mais importante, o processo. E o que mostra o nosso coração não é o resultado das coisas, mas é o processo delas. E às vezes o processo ele é um processo que exige de você fé. Fé. Eu já dei ofertas muito especiais em momentos difíceis da minha vida financeira. Mas sabe de uma coisa, meu irmão? Nós precisamos aprender a ver as janelas de oportunidades que Deus abre. Às vezes ela está diante de nós, mas quando se abre uma janela de oportunidade, não é Deus derramando dinheiro sobre a sua vida, é alguém que está necessitado e que precisa da sua ajuda. Aquela é uma porta que Deus abriu para você abençoar aquela pessoa e ser mais abençoado ainda por Deus. Nesses últimos tempos, eu tenho conseguido discernir quando Deus abre uma porta de uma janela de oportunidade para mim. Eu vejo, olha, Deus está nisso aqui, Deus quer me abençoar com isso aqui. Deus quer me abençoar com isso. E é isso que acontece. Eu abençoo a vida das pessoas, sou muito mais abençoado. Pastor, mas você mesmo falou que não pode ter expectativa. Mas eu não dou oferta pensando assim, amanhã vai entrar tanto, daqui tanto tempo vai entrar tanto. Eu simplesmente obedeço. Simplesmente entendo que Deus quer me abençoar e vou lá, abençoo aquela pessoa
Simples. E eu não fico esperando que dia que vai chegar a bênção. Não é isso. Porque quando você dá uma oferta desse jeito, isso é uma oferta de fé. Eu me lembro, meus irmãos, de um dia que nós tínhamos R$50, era tudo que nós tínhamos, eu e a Poliana. E sempre depois do almoço, eu tenho o hábito de dormir um pouquinho. Eu dormi um pouquinho, sonhei com o irmão. E eu levantei, estava saindo para descer para a igreja. Eu trabalhava na igreja, mas eu não tinha salário, eu vou contar isso também. E eu encontrei com aquele irmão, era mais ou menos ali, quase 2 horas da tarde. Na hora que eu vi aquele irmão, o Espírito Santo falou, dá a sua oferta para ele, dá tudo. Dei R$50 para ele. E ele falou assim, olha, foi muito bom você ter me dado a sua oferta, porque eu estava indo na casa de um irmão, pegar um dinheiro, pedir um dinheiro emprestado para comprar gás lá para casa, porque eu não tinha. Então preste atenção, às vezes nós temos que ter sensibilidade. O Espírito Santo fala, mas às vezes não é muito claro. Nós precisamos discernir isso. Os irmãos estão entendendo? Talvez aqui, meu irmão, Deus vai mover você a dar uma oferta para alguém. E deixa eu te falar uma coisa. Talvez o Espírito Santo vai mover você a dar uma oferta para alguém que realmente está precisando. Que tem uma necessidade básica, como eu ministrei aqui. Mas outras vezes não. Outras vezes Deus vai te levar a dar uma oferta para alguém por honra. Não é pela condição financeira da pessoa. Porque há pessoas que são dignas de honra, não importa se ela tem muito ou se ela tem pouco. Deus é dono de todo o ouro e da prata. Mas Ele fala que tem que ser honrado, não porque Ele deseja ser honrado, porque Ele precisa da sua honra, mas você que precisa. Então, quando você honra pessoas de Deus, talvez até que tem uma condição financeira boa, talvez essa pessoa tenha uma condição financeira boa e você fica constrangido, porque você tem uma condição financeira talvez até inferior, e você pensa, nossa, mas essa oferta aqui para essa pessoa não vai valer nada. Mas não é uma questão da pessoa ter muito ou ter pouco, é uma questão de você honrar. Você ir lá e falar assim, olha meu irmão, você é uma pessoa que tem abençoado a minha vida, está aqui. Pastor, você está advogando em causa própria? Não, eu não estou, porque eu já sou honrado aqui. Mas eu estou falando dos líderes, ou estou falando de pessoas que são bênção, talvez até mesmo na sua família. Pessoas que talvez no passado foi bênção na sua vida, que você pode hoje chegar e dar uma oferta de prosperidade, de honra. Deus honra essas coisas, meu irmão. Deus honra isso. Ainda quando eu era novo convertido, eu me lembro de um dia que eu estava trabalhando para a igreja, era um dia de festa. Pastor, você já contou isso? Eu sei. É porque eu não tenho tantos testemunhos a mais para contar, então eu vou repetir os testemunhos, mas isso vai edificar a sua fé. Ouvi 1, 2, 3 vezes, não tem problema. E eu estava trabalhando naquele dia ali, estava vendendo churrasquinho, aquele dinheiro era para construir a cozinha da igreja, estava lá. Eu estava com fome, eu tinha R$2, mas aqueles R$2, como morava eu e meu irmão, eu não podia gastar. R$2 era equivalente talvez a R$20 hoje. Eu não podia gastar, porque senão eu ia ficar sem dinheiro, eu não podia comprar. Mas eu saí de lá com a fome, aquele cheio de churrasquinho, né? Saí com fome. Eu estava com um amigo meu chamado Wagner, a gente passou, e aí nós sentamos na porta da casa dele, eu estava no caminho, nós começamos a conversar ali, fiquei mais ou menos uma meia hora conversando com ele, eu cheguei em casa em torno de 1h30 da manhã, e para entrar no barracão que eu morava, eu tinha que passar do lado da parede de uma casa, de um amigo meu que morava na frente assim, ele era carteiro, o nome dele é Carlos, e ele veio na janela, quando ele viu que eu abri o portão, ele veio na janela e falou, Rubinho, onde você estava? Eu estava na igreja. Ele falou, cara, você perdeu o churrasco aqui em casa hoje. Eu falei, que isso, Carlos? Não acredito que você não guardou nada para mim. Só que eu falei isso assim, brincando com ele. Ele falou, claro que eu guardei. Irmãos, ele foi lá e pegou uma vasilha grande de carne assada. E 1 litro de Coca-Cola e me deu. Você sabe que as coisas que mais me tocaram foi Deus se preocupar com as coisas tão pequenas que eu poderia ter passado sem. Teve um dia que eu e a Poliana, nós estávamos indo por um retiro em Jandaia, e a Poliana falou assim para mim no carro, meu bem, nós precisamos comprar lençol lá para casa, nós não temos, tá? Nosso lençol está muito ruim, não dá para receber visita. Quando a gente chega no retiro em Jandaia, chega uma irmã
um jogo de lençóis para a Poliana. A Letícia, irmã da Patrícia aqui da igreja. A Patrícia está aqui, o Aguinaldo? Não. Está não? A Letícia, lá de Jandaia. Poliana, Deus mandou eu te dar isso aqui. Você vê que Deus, Ele cuida nos mínimos detalhes. Você não precisa ficar naquela expectativa, que dia que Deus vai fazer, que dia que Deus vai fazer. Não! Simplesmente acredite que Deus cuida de você. Deus cuida de você, Deus cuida da sua família, Deus cuida da sua casa. Amém, meu irmão? Deixa eu pular agora, eu vou dar um pulo. Nós ganhamos uma oferta uma vez, eu e a Poliana, para dar entrada num carro. Foi R$4.000. Isso foi em 2005. E nós decidimos fazer daquela oferta uma oferta de primícias. E enviamos aquela oferta para o Nepal, para um projeto chamado Meninas dos Olhos de Deus. Eu vou resumir aqui, porque é muita coisa. Nós enviamos aquela oferta, porque um dia eu estava orando e eu estava tão emocionado naquele dia, eu entrei tanto em Deus naquele dia que eu quis dar alguma coisa para Deus que me custasse caro. E eu me lembrei de quando Davi chegou na eira de Araúna. E ele chegou ali para fazer um sacrifício, porque Deus tinha mandado ele fazer um sacrifício. Davi tinha pecado, ele tinha cometido um pecado, ele tinha feito um censo. E aí então o anjo da morte começou a matar. E já tinha matado 70.000 pessoas. Mas quando chegou na eira de Araúna, a eira de Araúna é um lugar hoje onde fica de frente ao Monte das Oliveiras, onde tem uma mesquita, é o Monte Moriá, é o mesmo Monte Moriá. Quando o anjo chegou ali, Deus mandou o anjo parar. Davi orou e Deus mandou o anjo parar. Para! E o anjo da morte parou na eira de Araúna. Aí Deus falou, agora vai lá e faz um sacrifício. E Davi chega lá na eira de Araúna, e aquela montanha pertencia a um jebuseu. Ele era um jebuseu, ele não era um israelita. E quando Davi chega, ele fala o seguinte: o que o senhor veio fazer aqui? Ele falou, não, eu vim comprar isso aqui de você. Não, tudo aqui é seu, pode ficar de graça. Davi falou, não, de graça não. Eu não quero dar algo para o Senhor que não me custe caro, que não tenha preço. Davi comprou a eira de Araúna. Depois aquele lugar foi onde foi construído o templo de Salomão. Aquele mesmo lugar ali. E eu me lembrei dessa oferta de Davi. Eu falei, eu queria dar alguma coisa que me custe caro. Mas lá em casa, os irmãos se lembram, acho que o Josimar, o Jonathan, meu irmão, era tão simples, aqui em Goiânia. Foi aqui em Goiânia, ali no Jardim América, né, o Anísio, tem uma galera aí que lembra. Minha casa, a nossa cortina era um lençol, que a gente colocava com um prendedor. O meu sofá era um sofá que eu ganhei da pastora Ana, lá em São Luís de Muito Belo, simples. A minha TV era uma TV 29 polegadas que eu ganhei do Rony da Rosângela, que Jesus levou. Eu não tinha nada assim, que eu pudesse assim, eu tenho uma TV 55 polegadas, LED, vou dar essa TV. Não tinha. Era uma vida simples demais. Mas eu me lembrei daquela oferta que eu tinha ganho, que ainda nem tinha chegado na minha mão. Eu decidi dar aquela oferta. Eu decidi dar tudo, porque o meu sofá nem de graça as pessoas vinham querer. De tão feio que ele era. Estava velho já. Pastor, mas você ganhou, você está reclamando? Não, não é isso. Porque já tinha muito tempo que a gente estava usando, já estava muito ruim. Eu dei aquela oferta. Pastor, você orava pelo seu carro? Não, eu já orava antes. Continuei normal, orando. Mas nunca achei que eu fosse ganhar um carro. No sentido assim, eu dei uma oferta e agora Deus vai ter que me abençoar. Não. Mas um ano depois eu ganhei um carro. Estava num evento, estava num encontro, as pessoas me chamaram. Quando eu cheguei era um carro. Eu ganhei um carro no valor de 19.000. E mais um computador no valor de 4.000. Só o computador que nós ganhamos valia R$4.000. O valor da oferta que eu dei. Então há muitos milagres, eu experimentei muitos milagres. Na verdade, eu tenho experimentado muitos milagres. Eu vou contar mais 2 milagres. Vou voltar ainda mais um pouco. Deus me deu uma palavra um dia.
larga tudo e segue o profeta. E eu entendi que era para eu largar o meu trabalho e trabalhar de tempo integral na igreja. Pensa num tempo difícil. Difícil. Porque eu fui trabalhar de graça. Isso foi no ano 2001. 2001, 2002, eu não sei. Final de 2001, 2002. E eu fui trabalhar. E estava assim, a gente estava com dificuldade. A Poliana começou a trabalhar numa escola, e a escola, a gente tinha uma expectativa de um salário lá, mas na hora de pagar, a mulher, a dona da escola, pagou menos da metade. A Poliana falou, olha, desse jeito eu não vou ficar. Com esse salário eu não posso ficar. E aí, a Poliana conversou, falou, olha, eu vou conversar com meu marido. Eu falei, não, fala para ela, esse salário você não vai ficar não. E eu não tinha salário, porque eu trabalhava na igreja e não tinha salário. E aí um dia, e a gente começou a orar, vamos orar para Deus me dar um coração de faraó. Beleza, e começamos a orar. E um dia a gente está lá fazendo contas e tudo, bate na porta. Quem era? Diretora da escola. Poliana, nós gostamos muito de você e tal. Eu queria oferecer um outro salário para você, vou aumentar o seu salário e te dar o cursinho também para você dar aula. Eu sei que o valor do salário, acho que o salário foi R$425, mas o cursinho era mais 100 e alguma coisa. Sei que foi muito mais do que a gente imaginava. Ali já foi um milagre de Deus. E aí, quando eu estava trabalhando de tempo integral, depois de receber uma palavra de Deus, e de graça, porque eu não recebia salário, apareceu uma oportunidade de eu fazer um projeto e trabalhar no estado, com esportes. Fiz o projeto, meu projeto foi aprovado. Era para trabalhar meio período só. O projeto foi aprovado e eram dois salários mínimos e meio. Mas na hora de pegar, o Espírito Santo falou, não. Você pode falar, pastor, você não foi radical demais, não? Eu não fui. Porque foi um período que eu me envolvi muito com o ministério, com a igreja. Poucos meses depois, nós fazíamos parte da equipe que viria para Goiânia para abrir a igreja aqui. Só que Deus me deu uma palavra antes e provou o meu coração depois, na escassez. Mas eu tenho certeza absoluta que foi por isso que Deus me trouxe para Goiânia. Tenho certeza. Aquele projeto era para 2 anos. Eu tinha que ficar 2 anos trabalhando no estado. Era por pelo menos 2 anos, depois eu podia renovar por mais 2. Mas aquela decisão que eu tomei de não aceitar, irmãos, eu triste, mas ao mesmo tempo cheio de fé. Porque abrir mão de 2 salários mínimos e meio naquela época para mim foi muito difícil. Mas depois eu vim para cá. Se hoje existe uma igreja aqui, talvez foi por essa decisão que eu tomei de renunciar ao meu emprego naquele momento. Mas preste atenção, foi por uma palavra de Deus. O último testemunho que eu vou contar, não estou encerrando a palavra ainda, fique tranquilo. Mas eu sei que quando a gente conta testemunho, todo mundo quer ouvir. Eu sei que alguns aqui já ouviram sobre isso, mas quando a gente comprou o nosso terreno aqui, o nosso lote, nós levantamos uma oferta de primícias e ficou faltando um valor que o irmão da igreja emprestou para nós. Eu falei para esse irmão da igreja, falei, olha, quando você for precisar, você me avisa com 15 dias de antecedência. Que nós fizemos aquela dívida de 20 mil, porque a gente tinha que comprar o terreno. Era necessário fazer aquela dívida. Mas eu pensei o seguinte, se precisar eu vendo meu carro e pago o irmão. Aí passou um tempo, não sei, uns 3, 4 meses, o irmão me avisou, olha, eu vou precisar do dinheiro. E ele não cobrou juro, não cobrou nada. Foi uma bênção. Falei, tá. Eu já tinha dado a minha oferta de primícia, não tinha sido uma oferta pequena. Falei, tá bom então. Irmãos, eu fui lá no banco e eu refinanciei o meu carro. Não sei se você sabe, quando você refinancia, é mais caro do que você financiar. Meu carro era quitado. Ele valia, eu acho que uns 30 mil. Fui lá, refinanciei 20 mil. Beleza. E aí fui pagando as prestações. Fui pagando as prestações ali, eu mesmo fui pagando as prestações. Fui lá, paguei o irmão e eu fui pagando aquelas prestações ali. E era a prestação de R$ 1.200,
Mas chegou um certo tempo que aquela prestação, não aquela prestação, mas a minha condição financeira estava um pouco difícil, e ela começou a pesar. E eu lembro que foi 8 meses, na 8ª prestação, a Poliana ganhou uma causa. Eu não sou de falar valores não, mas eu vou falar para você os valores, os líderes já sabem. A Poliana ganhou uma causa de R$90 mil. Sabe o que é ganhar uma causa de 90 mil? Você nunca pegou em tanto dinheiro na sua vida? Você não sabe o que fazer? Você não sabe o que é isso? R$90 mil. Por quê, pastor? Porque ela foi fazer audiência, ela propôs um acordo, a empresa não aceitou o acordo era de 38 mil. Para o cliente dela, 38? Eu acho que era 38. Então, de 38 mil, ela tinha 20% desse valor. Estava bom. Ok. A empresa não aceitou o acordo. Ok, beleza. Aí, correu o trâmite lá. Só que a empresa esqueceu de recorrer. E a Poliana tinha pedido mais de 400 mil. Perdeu o prazo de recorrer. Só que o pedido era de quase 400 mil. Não era? 450? 450 mil, 450 mil. A empresa vai e perde o prazo. Empresa aérea. Perdeu o prazo. Perdeu o prazo, tem que pagar. Foi lá e... Eu te pergunto, você acha que isso foi coincidência? Não ficou só nessa causa, não. Não vou nem contar para você as outras. Claro, valores menores. Mas valores menores, assim, foi a época que a gente pôde comprar um terreno. Aquele terreno virou uma casa, a gente vendeu a casa, compramos a sorveteria. Hoje eu tenho o meu negócio. Os irmãos estão entendendo? Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu estou falando de honra a Deus. Eu não estou falando de negócio aqui. Se você trouxer a sua primícia aqui, pensando, Deus vai fazer comigo o que Ele fez com o pastor Rubens, você pode estar caindo num engano, porque isso seria fazer um negócio com Deus. Não é isso que você tem que pensar. Agora, a sua oferta de honra, quando você traz ela aqui, ela tem consequências. Disso você pode ficar certo. Quando você traz a sua oferta aqui no altar de primícias, isso tem consequências. Mas lembre-se, tem que ser uma oferta de honra. Não fique na expectativa de receber nada. Simplesmente entregue por amor a Deus. Só isso. É só o que você tem que fazer. Posso ouvir um amém aqui? Para terminar, eu quero pedir que você abra em Gênesis capítulo 4. Eu me lembro que quando a Poliana ganhou essa causa, eu passei o meu dízimo, eu passo para o meu supervisor. Na hora ele me ligou, Rubinho, eu acho que você errou. O valor do seu dízimo, eu acho que está errado. É isso mesmo? Eu falei, pastor, fica tranquilo. É isso mesmo. Você não colocou um 0 a mais aqui, não? Eu falei, não, pode ficar tranquilo. É isso mesmo. Não foi, Deus abençoa todo mundo, né? Amém, glória a Deus. Gênesis capítulo 4, versículo 3. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe caindo o fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Nada mostra mais o nosso coração do que o dinheiro, amém? É interessante que aqui o coração ele foi demonstrado como a oferta que eles trouxeram. Mas antes da oferta, Deus olha o ofertante. Porque a palavra diz que Deus se agradou de Abel e de sua oferta. Ele se agradou primeiro do coração de Abel. O texto diz aqui que no fim de uns tempos, fim de uns dias, Caim trouxe uma oferta para o Senhor. O que que significa? Que as pessoas às vezes elas querem deixar a oferta por último. Elas pensam o seguinte, se sobrar eu dou tanto. É o que eu falei do pedaço de bolo, porque isso não é honra. Há ofertas que Deus não recebe. Pastor, mas como assim? Você pode ler na Bíblia muitas ofertas que Deus não recebeu.
porque denotava muito mais avareza do que liberalidade, meu irmão. Mas a palavra diz que no fim de uns dias, ou seja, depois que eu já fiz a contabilidade, eu sei se vou ter para dar ou não, eu vou lá e dou. Não. A palavra diz que Abel, ele pegou das primícias. Qual garantia você tem que você vai ter depois? Ele pegou das primícias do rebanho dele e entregou para o Senhor. Essa é uma oferta de fé. Nesse caso, ele sabia que Deus iria sustentá-lo. Amém, meu irmão? Agora, Hebreus capítulo 11, verso 4 diz: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. A diferença de um para o outro, que eu sei que há muitas teorias a respeito desse texto, né? A teoria de que Deus aceitou o sacrifício de Abel, porque era uma oferta de sangue, mas não aceitou de Caim, porque era uma oferta de cereais. Não pode ser verdade isso, porque Deus sempre aceitou a oferta de cereais. Caim trabalhava com grãos, com cereais, era isso que ele tinha que dar para o Senhor mesmo. Ele não trabalhava com rebanhos, ele tinha que trazer daquilo que ele trabalhava. Mas o que a Bíblia diz é que pela fé, essa foi a diferença entre Abel e Caim. Olha, pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. O texto mostra que Deus rejeitou a oferta de Caim. Por quê? Porque na oferta de Caim, a posição que Deus estava era por último, mas na oferta de Abel, Deus estava em primeiro lugar. Então as nossas ofertas falam, a sua oferta fala. A forma como você oferta, a forma como você administra o seu dinheiro, fala tudo ao seu respeito. Lucas capítulo 18, conta a história, eu já vou terminar com essa história, de um jovem rico. A palavra diz que ele chegou a Jesus e ele perguntou: Senhor, o que eu tenho que fazer para ter a vida eterna? Jesus falou: olha, honra o teu pai, a tua mãe, foi falando, ama o teu próximo. Não, isso aí tudo eu já faço. Isso aí tudo eu já tiro de letra. Jesus falou: você quer ser perfeito? Então faz o seguinte, vende tudo que tem, vem e segue-me. A palavra diz que aquele jovem ficou triste, se entristeceu, porque era riquíssimo. Ou seja, o dinheiro estava em primeiro lugar na vida dele. Mas, logo depois, a palavra diz que Jesus está passando em Jericó. E tinha um homem chamado Zaqueu que estava numa árvore para ver Jesus. Ele era de baixa estatura, ele subiu num sicômoro, numa árvore que é um tipo de figueira brava. Ele subiu, ficou ali olhando Jesus passar, e Jesus falou: Zaqueu, desce que hoje eu vou comer na sua casa. E aí Zaqueu desceu, e aí Jesus estava comendo na casa de Zaqueu, estava ali com os seus discípulos. De repente Zaqueu chega e fala assim: Senhor, se eu trapacei com alguém, se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Ele se sentiu tão honrado por Jesus, tão amado por Jesus, que ele quis resolver as pendências, porque naquela época quem trabalhava colhendo os impostos, coletores de impostos, eles eram muito mal vistos, porque realmente eles roubavam, tanto quanto alguns políticos que temos. Eles roubavam, então eles eram mal vistos, assim como político hoje também é mal visto, mas existem, claro, políticos que eu creio que são honestos, como tem pastor que não é honesto. Então todo segmento tem todo tipo de gente. Mas aí então, por que Jesus não mandou Zaqueu vender tudo? Por que Jesus mandou um rico, porque o jovem era rico, a Bíblia diz que ele era riquíssimo, mandou ele vender tudo. Zaqueu, que também era rico, era um cobrador de impostos, que talvez até a riqueza dele foi conseguida através de trapaça e de roubo. Por que Jesus não mandou ele vender tudo? Parece que porque o jovem rico, ninguém fala como ele conseguiu a riqueza dele, mas certamente foi de forma lícita, uma vez que ele cumpria a lei, dava o dízimo. Agora Zaqueu, acho que não se preocupava muito em dar dízimo, não, até pela forma como ele recebia o dinheiro, coletava aquele dinheiro. Mas Jesus não falou nada, não mandou ele vender. Pastor, o que você está falando é que eu posso ter dinheiro de origem lícita? Não, o que eu estou falando é de um coração aqui.
Um não quis dar nada, por isso Jesus pediu tudo. O outro quis dar tudo, por isso Jesus não pediu nada. Então a matemática é, quando você está disposto a dar tudo, Deus não vai te pedir nada. Mas quando você não está disposto a dar nada, Ele vai te pedir tudo. Essa é a matemática de Deus. Porque se você está preso no dinheiro, você pode ter certeza que Ele vai pedir tudo de você. Porque isso está roubando o lugar dele na sua vida. Mas se Ele já tem o seu coração, Ele não precisa pedir nada para você. É voluntário. Você vai fazer por amor.